Graças a Deus, meus queridos, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Primeiro, dar um bom dia a todos, né? A paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Vocês estão nos ouvindo bem? Nós estamos gravando um outro telefone aqui, não é lá muito bom. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? O áudio está saindo perfeito? Dá para nos ouvir? Glória a Deus. Só responda aí se vocês estão ouvindo, nos ouvindo bem ou não. Tá bom que nós estamos falando pelo microfone. Amém? Estamos ouvindo bem? Que bênção, né? Glória a Deus, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor exceda todo entendimento em nome do Senhor Jesus. Eu quero hoje falar sobre um assunto muito polêmico. Esse assunto é muito polêmico, por quê? Porque se trata de revelações e profecias. E muitos se desprezam isso dentro das igrejas, e alguns batem muito contra essa tecla, tentando desprezar essas virtudes, esta capacidade do Espírito Santo para a nossa vida. Ou melhor, desprezar os dons do Espírito. Porque Paulo fala sobre isso, né, meus irmãos? E outras passagens da Bíblia Sagrada também falam sobre isso. E eu quero enfatizar sobre isso, por quê? Porque eu creio nos dons espirituais, eu creio na mensagem profética que Deus dá ao homem, eu creio nas revelações do Espírito Santo. Porém, essa crença minha não é uma coisa sem conteúdo bíblico. Essa crença minha, até porque essa crença minha é bíblica, até porque aquilo que um cristão ou um servo ou uma serva de Deus precisa acreditar tem que ter um conteúdo bíblico, porque se não tiver, é heresia. É heresia. Por exemplo, eu não creio em campanha de rosa, bater a rosa na cabeça da pessoa, comer a pétala da rosa. Eu não creio nesse tipo de campanha, porque não é bíblico. Quando a Bíblia fala de rosa de Saron, não tem nada a ver com essas coisas. Então, o que nós cristãos devemos crer deve ser bíblico. Se não for bíblico, você deve sair fora. E por que eu falo muito sobre profecias e revelações? Porque eu creio, e eu vou lhe mostrar dentro da Bíblia Sagrada o que você está perdendo por não crer nesses dons e não acreditar que Deus fala por meio de profecias e revelações. Porque eu acredito que revelações e profecias são desígnios de Deus para o homem. São coisas que estão ocultas que Deus quer revelar. Profecia é aquilo que o Senhor fala sobre o futuro, tanto para o mal ou para o bem. São profecias. Agora, revelações são situações que Deus quer mostrar acerca do que está acontecendo na vida de alguém, de um problema, de uma doença, ou de uma macumbaria, de uma feitiçaria, de uns planos malignos, as ciladas do inimigo. Deus quer mostrar a respeito de uma batalha que ele está guerreando por você, ou de um plano de Satanás contra a sua vida, ou de um plano de alguém contra você, lutando com os encostos contra a sua vida. Então, revelações são isso. São duas coisas um pouco diferentes e ao mesmo tempo similar. São coisas gloriosas. E eu fico pensando comigo, por que a igreja de hoje, por que a igreja de hoje insiste em desprezar as profecias e as revelações?
Aí você diz assim, mas pastor, as profecias são a Bíblia Sagrada, é a maior revelação. Eu concordo com você que a maior revelação é a palavra de Deus. As maiores profecias estão contidas na palavra de Deus, elas já estão aí. Aí você pergunta, então para que acreditar, pastor, em revelações, em profecias que os homens estão dando aí? Entenda bem, Deus é o maior interessado em fazer com que você tenha o pleno conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas se eu for fazer uma visita na sua casa, ou se você for numa igreja, ou se você for convidado para visitar uma família, e lá estando um homem de Deus, Deus não pode usá-lo para revelar os seus problemas? Deus não pode usar ele para revelar as macumbas, feitiçarias, trabalhos que o inimigo está fazendo contra você, para que você morra? Deus não pode revelar essas coisas. Vamos ler na Bíblia Sagrada, porque se a gente ficar só nas nossas palavras, as pessoas vão achar que nós estamos ensinando heresia avulso. Vamos ler na palavra de Deus. Primeiro nós vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 20. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Que diremos, pois, irmãos? Quando nos reunis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelações, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, Paulo já nos ensina dizendo que quando nós nos reunimos para quê? Para falar da vizinha? Para contar história? Não. Reunir para falar acerca das coisas espirituais. Tem que ter revelação, doutrina, edificação, interpretação, tem línguas. Paulo que está dizendo. Então, principalmente dentro da igreja. Porque eu ensino e eu oro, nós estamos agora, nós começamos uma campanha com os obreiros. Ano retrasado, há 3 anos atrás, nós fizemos uma campanha durante 1 ano no monte, todos os sábados. Porque eu incentivo os meus obreiros a buscar os dons das revelações, o dom da palavra, o dom da ciência, do conhecimento, mas também os dons da revelação e de profecia. Por quê? Porque a pessoa que tem um dom da revelação, ela não é melhor do que as outras pessoas, mas ela está um passo à frente. Por quê? Porque ela tem os desígnios de Deus, a mente de Deus. O Espírito de Deus trabalha para que esta pessoa que tem os dons da revelação saiba a respeito do que está acontecendo no mundo espiritual. Agora eu te pergunto, você é um cristão, sim, você é um soldado. Agora eu te pergunto, você acha que o general não quer aperfeiçoar o soldado da melhor maneira para que ele vença no campo de batalha? Sim. Então, quando Paulo diz, aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra, Paulo amplia ainda mais quando ele fala a respeito das armaduras de Deus. Então, a revelação, o dom da revelação, os dons da profecia, são coisas que precisam estar presentes na vida de um obreiro, de uma obreira, para que quando ele estiver pregando, para que quando ele esteja aqui, ó, que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, para que quando esses obreiros, essas obreiras, irmãos e membros se reunir acerca no mundo espiritual das coisas de Deus, cada um de vós tenha salvo. Olha só o que Paulo diz. Paulo está dizendo, cada um. Então, Paulo está dizendo que é para exclusivamente a mim como pastor. Paulo está dizendo, cada um de vós.
Então é obrigação eu, como líder, incentivar você a buscar os dons de Deus. Primeiramente, estando na santa doutrina. Por quê? Porque os dons de Deus, para aqueles que guardam a santa doutrina verdadeiramente, se manifesta com muito mais força. Porque o mundo não faz parte da vida da pessoa e o Espírito de Deus tem total liberdade para estar ali. Olha aí o mistério. Então, você que guarda a santa doutrina, por que você não tem os dons do Espírito de Deus? Você tem a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus ainda mais forte. Por quê? Porque você está desprezando as coisas do mundo. E o Espírito de Deus abomina aquela pessoa que quer ele, mas insiste em fazer tudo que o mundo faz. Então, Paulo está dizendo, quando nós nos reunimos, nós temos revelações, salmos, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, fazer tudo isso para edificação. Então, esses dons são para edificar. Quando o Espírito de Deus usa a nossa vida para revelar alguém, como aconteceu no monte ontem, nós começamos a campanha de todos os sábados. Os obreiros estarão comigo e obreiras até dezembro. Todos os sábados nós estaremos no Santo Monte, buscando os dons de Deus, buscando o revestimento do Espírito de Deus, porque soldados sem armas, meus irmãos, quantos irmãos que estão por aí fazendo a obra de Deus que não têm os dons das revelações, os dons da profecia. Sabe, meus irmãos, eles são de Deus, bispo? É claro que são. O fato da pessoa não ter o dom da revelação, o dom da profecia, não significa que Deus não esteja com essa pessoa. Mas quando esse irmão ou essa irmã busca os dons de Deus, eles têm algo a mais, ferramenta a mais para lutar contra os espíritos do inferno. Porque quando as pessoas se reúnem na casa do Senhor, elas se reúnem para louvar a Deus e têm a oportunidade de saber acerca do futuro, acerca do que está acontecendo na sua vida, e Deus é maior interessado em revelar isso, meus irmãos, não só pela palavra dele, mas de repente a caso específico em que Deus quer fazer uma ministração individual para aquela pessoa ser edificada, para aquela pessoa chegar. Quantas pessoas, meus irmãos, chegam na igreja arrebentado, com problemas que, se ela contarem para mim, para você, nós vamos até ficar com dor de cabeça de tantas situações. E às vezes, por trás desse problema, por trás dessa situação, por trás desse momento daquela pessoa, tem um plano maligno, ou um plano de morte, ou um plano de sofrimento vindo da parte da escuridão, ou talvez o próprio Deus está permitindo ou levando aquela pessoa para o deserto, mas o Espírito de Deus que está entre nós, ele quer ser a voz de Deus para falar com você acerca disso. Ou você acha que Deus te manda para o deserto e não quer nem saber nem falar nada contigo? Deus mandou Moisés para o deserto com o povo, mas a voz de Deus ecoava na vida de Moisés constantemente. Deus, quando enviou o povo para o deserto, ele não deixou o povo 40 anos sem falar alguma coisa, não, irmãos. Ele foi, mas ele falava com o povo, sabe? Deus estava presente, Deus estava tratando nos mínimos detalhes. Olha o que diz o livro de Amós, capítulo 7, verso 7. Perdão, Amós 3, verso 7. Todavia, o Senhor não fará nada sem antes revelar aos teus servos, os teus profetas. Você acha que Deus quer ficar em silêncio na sua vida? Se desde o passado Deus sempre quis se relacionar com o homem, você acha que Deus quer ficar em silêncio na sua vida? Você acha que Deus quer levar você dentro de uma igreja e não falar com você de diversas formas? Ou na palavra, ou através usando um vaso, ou uma profecia, uma revelação? Você acha que Deus quer ficar em silêncio na sua vida? Se desde o passado Deus trabalha para falar com os homens, você acha que Deus quer ficar em silêncio na sua vida? Eu sempre digo aos irmãos aqui na igreja, tudo que acontece no ministério, ou para o bem,
ouvindo da parte da escuridão, os membros da nossa igreja já sabem. Deus sempre nos fala antes. E eu aviso os irmãos, vai acontecer isso. Deus vai nos livrar disso. Vai acontecer. E os irmãos já sabem. E ele sente segurança, por quê? Porque Deus está ali despertando. Deus está ali dizendo assim, pode acontecer isso, vai acontecer isso. Quando é permissão dele, né? Porque Deus permite acontecer algumas coisas. Eu vou estar livrando isso. Então os irmãos conseguem entender que quem comanda a igreja é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus está, nós temos armas especiais. Porque eu fico pensando, como é que pode um crente dentro da igreja não aceitar os dons da revelações, os dons do Espírito Santo? Sabe, meus irmãos, nada contra você acreditar só na palavra. Não é um pecado você fazer isso. É importante. Se você acredita só na palavra, amém. Se você não acredita em revelação e profecia dada por um vaso de Deus, por um profeta, amém. Não há problema. Fica com a sua fé. Mas em algum momento da sua vida, mesmo você lendo a palavra de Deus e sendo alimentado por ela, você gostaria de ouvir a voz de Deus ecoar em seu coração. Todo ser humano deseja ouvir a voz de Deus. E quando a Bíblia diz no livro de Provérbios que não havendo profecia o povo se corrompe, são dois tipos de profecia. Primeira palavra. Não havendo profecia, vamos entender um pouquinho esse mistério. Olha só que coisa gloriosa. Bom, você quer falar da Bíblia? Então tá bom, vamos falar da profecia bíblica. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando você chega no livro de Neemias, quando Neemias chega em Jerusalém, quando Neemias chega entre o teu povo, e estava o povo todo arrebentado, Neemias agora eleva o espírito deles, dando uma palavra dizendo que Deus estava com eles, que eles precisavam restabelecer a ordem naquela cidade, levantar os muros e organizar tudo. Mas quando você vai lá no final do livro de Neemias, você vê que Neemias acha os livros antigos jogados lá nas bibliotecas, cheio de poeira. É a Bíblia Sagrada. Neemias pega esses manuscritos, leva para o centro da cidade e sobe no lugar como se um altar e mostra para o povo o livro que eles tinham abandonado. Bíblia. Então, o povo de Israel perdeu a proteção de Deus por abandonar as Santas Escrituras. Perdeu. Quando eu era criança, nas Assembleias de Deus, os pastores sempre pregavam o que está escrito de exortação, palavra dura, palavra de conserto, e sempre tinha alguém, praticamente quase todos os cultos tinha, Deus levantava alguém para exortar a igreja, dando uma profecia de despertamento, de exortação, ou até uma profecia de providência, de vitória, de um tempo glorioso na obra do Senhor. E sabe o que acontecia? Havia temor entre o povo. Havia temor. Então, tanto a Bíblia Sagrada, que é a maior profecia, era dada sem medo, sem preocupação de ferir alguém, porque a palavra de Deus tem momento na nossa vida que ela nos fere como uma espada, como um bisturi. Deus rasga alguma coisa no nosso corpo, no nosso coração, para fazer a cirurgia profunda, para retirar o câncer, para retirar realmente aquilo que está nos fazendo ficar doente. Essa é a palavra que corta, que é a espada de dois gumes. Os pastores, duas coisas eles perderam. Por isso que as Assembleias de Deus está como está. Primeiro, eles agora procuram um livro da Bíblia só que traz elevação no espírito. Eles não pregam mais a palavra da exortação. E eles proibiram de Deus levantar profeta para exortar a igreja. Você que é das Assembleias de Deus, Madureira, outras igrejas, essas igrejas que estão aí, vê se tem algum profeta lá que diz, assim diz o Senhor, o pecado está na terra.
O pecado está no coração. Deus está mandando. Tinha esses profetas nos tempos, no meu tempo, e sabe o que acontecia? O povo tinha temor, o povo andava no caminho. Perderam-se temor, por quê? Porque foi embora a profecia. Foi embora os profetas. Não tem ninguém mais que exorta. Acabou. Por quê? Porque eles não querem deixar Deus falar mais com o povo a respeito do que está acontecendo verdadeiramente dentro da igreja. Eles não querem magoar o povo com essas coisas. Então, os dons das revelações da profecia são importantes. Quando você vier aqui na nossa igreja, você vai ver o bispo entregando revelações para as pessoas, mas você vai ver também o bispo entregando profecia acerca do que Deus quer no meio da igreja, do que está escondido, do que Deus está fazendo, do que Deus está querendo, sabe, a direção que Deus quer que a gente vá. Então, precisa haver os dons das revelações, a profecia, congregação, obreira, igreja que não tem os dons do Espírito de Deus, a igreja vai ficar doente. Obreiros e obreiras, principalmente nós que dirigimos a obra do Senhor, se nós não tivermos esses dons, nós não saberemos os desígnios de Deus. As pessoas vão entrar dentro da igreja doente, arrebentada, macumbada, enfeitiçada, toda doente, toda arrebentada espiritualmente, e vai entrar do mesmo jeito que entra, vai sair, porque Deus não revela nada, Deus não mostra nada, a pessoa entra do mesmo jeito, está macumbada, está enfeitiçada, o negócio está esquisito, ninguém fala nada, ninguém faz uma oração de guerra em direção àquele problema, porque não sabe onde está. Exatamente é o que acontece. É o que acontece. Por que você acha, meus irmãos, que durante muitos anos, até sua morte, Davi Miranda orava pelos dons da revelação? Por que você acha que uma das virtudes da igreja Deus Amor é os dons da revelação? Por quê? Por que essa igreja cresceu tanto? Por causa dos dons do Espírito. Havia exortação, havia revelação de milagre, de bênção, mas também havia profecia de exortação. E agora? Eles estão calando os profetas. Sabe o que vai acontecer com a igreja Deus Amor? Ela vai afundar como essa Assembleia de Deus, porque eles estão calando os profetas de lá. Eles estão calando. Sabe, e ainda muitas pessoas vêm no canal do YouTube para ficar zombando das revelações. Não é mais fácil, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, trazer um estudo para o povo para mostrar a importância dos dons da revelação e não ficar chicoteando as revelações? Se tem aqueles que entregam na carne, eles vão pagar o preço. Mas eu não posso deixar de receber as revelações do Espírito de Deus só porque alguém da congregação está entregando coisa na carne. Eu não posso deixar de receber aquilo que o homem não sabe, não tem conhecimento, porque uma meia dúzia de pessoas está brincando com revelação. Se eles querem brincar, que se dane para lá. Mas eu não posso deixar de receber as revelações do Espírito de Deus, irmãos, para abençoar a pessoa, para ajudar a pessoa, a profecia de Deus, por causa de meia dúzia que estão pregando, falando em revelações e heresia. Se eles estão falando, o problema é deles. Mas o que você não pode, só porque foi falado por alguém, alguém que entregou uma revelação, uma profecia na carne para você, você não pode desacreditar disso, porque a revelação e as profecias são desígnios de Deus, é a mente de Deus sendo exposta para o homem. Porque o que é a mente de Deus? É aquilo que você não sabe, é o que está escondido, é o que está em oculto. Deus quer revelar através do Espírito Santo. Se você não crê nisso, você não pode ver essas maravilhas. Vamos ver o que diz na Bíblia Sagrada? Vamos lá. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu ver se é 2 Reis ou primeira. Deixa eu ver aqui. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Vamos ler. Bíblia Sagrada. Porque até as revelações de profecia que nós entregamos tem que ter conexão com a Bíblia. Porque se não tiver conexão com a Bíblia, não é de Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 8, diz assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer a Israel: Eliseu recebeu a revelação de Deus que o rei da Síria estaria acampado em determinado lugar.
Eliseu não estava lá, mas Deus falou com ele. Disse: Eliseu, diga ao povo de Israel, não vá àquele determinado lugar, porque lá estarão acampado o rei da Síria. Eles ouviram a voz do homem de Deus, não foi para aquele lugar e foram abençoados. Quer mais passagem na Bíblia? Vamos ler mais. Vamos ler no Novo Testamento, então, Mateus, capítulo 2, verso 12, ou verso 13. Deixa eu ver se eu lembro. Mateus 2, verso 12 ou 13. Deixa eu ver aqui. Mateus. Porque tem gente que acha que é só no Antigo Testamento a profecia. Deixa eu ver. Mateus. Opa. Mateus 2, verso 13. Não, verso 12. Mateus 2, verso 12. Olha o que diz o livro. E tendo sido por divina revelação avisado em sonhos, regressaram por outro caminho à sua terra. Os reis magos sabiam da profecia do nascimento do Filho de Deus. E eles foram ver Jesus. Quando eles se despedem do Filho de Deus, de Maria, seu pai de José, quando eles estão retornando, antes de retornar, Deus avisa ele em revelação. Deus avisa eles em revelação. Olha o que está escrito. E tendo sido avisado, por divina revelação, avisados em sonho, porque revelação pode ser em sonho também, pode ser em sonho. Quem tem os dons do Espírito Santo, de olhos abertos, você recebe a revelação, de olhos fechados, em cima do altar. Mas tem sonhos também. E tendo sido por divina revelação avisado em sonho para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Herodes procurava matar os filhos de Deus. E Herodes estava preocupado com reis magos, porque eles estavam indo em direção à profecia, que se cumpriria, eles ver o Filho de Deus, mas Herodes encontrou eles no meio do caminho e mandou trazê-los. E Herodes ficou espionando eles. Mas quando eles voltam, antes deles voltar, o próprio Deus está escrito aqui, ó, e tendo sido por divina revelação avisado em sonho, para que não voltasse a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Você está entendendo os mistérios de Deus? Quantas pessoas que vão fazer um negócio, vão tomar decisões, e o fato do Espírito de Deus não ter esta conexão com essa pessoa, não avisa, porque o Espírito de Deus não é obrigado a avisar você. Se você não tem conexão com ele, e a pessoa toma decisões, acerta a cara no muro. Mas quantos de nós vamos fazer alguma coisa, o Espírito de Deus nos revela, nos dá em sonho, ou até mesmo em cima do altar, andando na rua, lendo a palavra, principalmente quando nós nos reunimos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Quando os reunis, tem revelação, tem isso, tem aquilo. Os reis magos foram avisados pelo Espírito de Deus por revelação, está escrito aqui. Para que não voltasse a Herodes. Se voltasse, ia ser morto. Está entendendo? O que você está perdendo por não ter os dons das revelações, das profecias? Exatamente. Aí tem pessoas que falam assim, mas pastor, eu sou servo de Deus e Deus não me avisou nada. Ué, por que você não busca os dons da revelação? Busca uma conexão com o Espírito de Deus, ele vai avisar você tudo que vai acontecer, ele vai te avisar. Se você for cair no laço, ele vai te avisar. Se for acontecer, irmãos, quantas vezes eu viajando de carro, quantas vezes Deus me dá revelação em acidente e Deus nos livra. O último acidente que eu tive, eu estava indo para a Angra dos Reis, eu acordei pela manhã e falei assim, minha filha,
vamos comigo para Angra dos Reis? Aí eu disse a ela, vamos porque hoje vai acontecer alguma coisa com o carro. E dito e feito, nós fomos, quando estávamos voltando, o motor do carro bateu. O Espírito de Deus. Sabe que coisa gloriosa, irmãos? É poder ouvir a voz do Espírito Santo acerca de qualquer assunto. Principalmente se você está reunido acerca das coisas espirituais. Vamos ler mais a Bíblia? Livro de Efésios, capítulo 2, Atos, Coríntios, Hebreus, Efésios, eu gosto de folhear a Bíblia assim, desse jeito. Efésios capítulo 2, não, capítulo 1. Por que eu sei? Que eu marco tudo. Eu risco tudinho, as passagens que eu quero gravar. Efésios capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. Vamos ler do versículo 15, 16, aí termina o 17. Pelo que ouvindo eu também falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor com todos os santos. Paulo dizendo aos Efésios, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Aí Paulo continua dizendo, verso 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Entendeu o mistério? Entendeu por que você não pode ficar sem os desígnios de Deus? Porque os santos precisam dessa conexão. Isso é uma virtude, Deus revelar a você as coisas ocultas. Isso é glorioso. E principalmente, igreja, presta atenção, nós que pregamos a santa doutrina, esse povo não vem na nossa igreja se nós pregarmos só a santa doutrina. Eles não vêm. Igreja que abre da santa doutrina, que não tem os dons do Espírito Santo, o povo não vai nessas igrejas. Porque o povo vem nas igrejas da santa doutrina, porque o povo vem a Deus amor para ouvir Davi missionário pregar, irmãos. Eles ouviam a palavra de Deus através do missionário, mas depois eles sabiam que o missionário ia orar pelos dons da revelação do Espírito de Deus. E em qualquer Deus amor que você ia, esse dom estava. Sabe por que estava, irmãos? Alguns brincavam, mas não eram todos. Sabe por que estavam? Porque Deus deu isso ao cabeça, ao líder. E o que Deus dá ao líder, Deus dá os subordinados. Então, se o líder tem os dons do Espírito, todas as pessoas se conectam a ele no mesmo ministério, se for sincero, recebe os mesmos dons de Deus. Quantos homens de Deus, na Deus e amor, que orava, os paralíticos levantavam, o surdo abria os ouvidos, os olhos se abriam, as revelações eram tão gloriosas quanto as do missionário Davi Miranda. Quando o líder recebe uma unção e o subordinado que está ali entra na batalha no mesmo campo, recebe a mesma unção, não na mesma proporção que o líder está, mas graduando-se cada dia, porque cada um tem a sua própria caminhada, a sua trajetória. Mas se acreditar, Deus começa a dar até levar aquele subordinado na mesma dimensão do seu líder. Eu não tenho medo de algum obreiro, de alguma obreira ser mais usado do que eu no ministério. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de uma obreira, Deus dá à obreira, ao obreiro, revelações maiores do que a minha. Eu não tenho medo não, irmão. Sabe o que é isso? Sinal de que aquela pessoa não está só no mundo físico, está conectada também ao mundo de Deus, à mente de Deus,
os desígnios. E quem não tem os dons da revelação, da profecia? Tem outros dons excelentes também. É claro que tem. Dom da palavra, irmão. Do conhecimento, da sabedoria. Isso é glorioso. Muito glorioso. Muito glorioso. Mas quando você faz uma entrega, o próprio Deus, ele quer se conectar com você através das revelações, das profecias, dos sonhos. Foi o que diz o profeta menor. Nos últimos dias, os velhos terão sonho, os novos terão visões. Por que que está isso escrito na Bíblia Sagrada? Porque desde o princípio, a Bíblia diz que quando Deus fez Adão, Deus não fez Adão e deixou Adão jogado lá não, no jardim do Éden, não, meus irmãos. Não foi isso, não. Deus fez Adão, diz a Bíblia, que toda tardezinha Deus descia para se relacionar, para conversar, para ter intimidade, para perguntar a Adão de muitas coisas, para falar com Adão, para conversar com Adão. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Quando Adão peca, esse elo é quebrado, mas Deus cria uma outra estratégia. Para quê? Para voltar a se comunicar com os homens como fazia no passado. Jesus veio. Quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, você percebe que no mesmo instante que ele diz, Pai, está consumado, o véu do templo que separava o santo dos santos do lugar santo, o véu se abriu. Todos agora podiam olhar lá no Santo do Santo. E isso era perigoso, os homens não podiam fazer isso no passado. Não era qualquer um que poderia entrar, sabe, atravessar o véu do Santo e entrar no Santo do Santo. Não era qualquer um que fazia isso, mas quando o véu se abre, o que Deus está dizendo? Agora é eu e você. Não tem mais nada em oculto. Agora eu e você. Aí Jesus vem dizendo em São João 14, eis que vou, não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também meu Pai. Eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Amém? Oh, glória a Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que eu gostaria de ler com vocês. Nós estamos indo no Novo e no Velho. Para que as pessoas digam, não, é só no Velho que é profecia. Nós estamos indo no Novo também. Então, caiu, meus irmãos. Caiu a faça desses homens, e só no Antigo Testamento que tinha revelação e profecia. Caiu a faça. No Novo também tinha. Vamos lá. Daniel, capítulo... Vamos ver aqui o livro de Daniel. Jeremias. Para nós encerrarmos. Porque hoje nós temos uma Santa Ceia gloriosa. Daniel 11, não. Daniel 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Aqui, está até marcado. Eu marco na minha Bíblia. Minha Bíblia é toda rabiscada. Daniel capítulo 2, verso 9. Olha o que está escrito. Isso aqui é glorioso. Glorioso. Você não crê nos dons da revelação? Então fica tudo nos escondido, no oculto na sua vida. Quer viver assim? O problema é seu. Mas eu não vou deixar passar essa oportunidade de ter uma conexão com o Espírito Santo para saber acerca do que está acontecendo no mundo espiritual. Não. Se Deus quer me revelar o mundo espiritual, você acha que eu vou viver como um cristão sem saber para onde ir, o que fazer da vida? De jeito nenhum. Se você quiser, aí é uma escolha sua. Eu tenho que te respeitar. Se você não acredita nas revelações, na profecia, problema é seu. Eu não vou ficar aqui arrebentando as profecias, as revelações, dizendo que está tudo na carne. Sabe o que é isso, irmãos? Quando eu me levanto aqui no YouTube para dizer assim, ó, esse negócio de está todo mundo na carne, de alguma forma eu quero dizer que só eu tenho revelação. Só as minhas revelações são certas. E é isso que eu entendo, e é isso que você entende também, porque você é inteligente, você não é burro, você é inteligente. Quando eu digo que todo mundo na carne, eu quero dizer que a minha revelação é certa. Mentira. Mentira. Mentira.
Deus pode usar você também. Sabe por quê? Porque o véu do templo não se rasgou só para mim. O véu do templo se rasgou para todos. E por quê? Olha só que mistério, antes de nós lermos daqui. Por que que o véu do templo se rasgou em Jerusalém? No templo de Salomão. Ai, Tiomanai. Por que o véu do templo se rasgou em Jerusalém? Deixa eu lhe contar algo, não sei se você sabe, mas se você souber, glória a Deus. Se não souber, aprende aqui comigo. Jerusalém é o centro da terra. Jerusalém está entre os 3 maiores continentes e mais antigos: asiático, europeu e africano. Pela geografia, os cientistas dizem que o continente americano estava ligado ao africano. Então, todos os continentes, há tempos antigos, estavam conexados. Foi se passando os milhares de anos, eles foram se separando. Mas Jerusalém é o centro do mundo, entre os 3 maiores continentes. Vê lá no mapa. E foi de lá que Jesus liberou uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Olha o que Jesus disse no livro de Atos 1, 8. Jesus disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha. Jesus fala isso lá em Jerusalém, lá de Jerusalém. Olha o que Jesus diz. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Pegou aí a visão? Entendeu o mistério? Não. Não? Então vou repetir para você. Atos 1:8. E recebereis poder. Jesus está no centro da terra, em Jerusalém. Olha só o que Jesus diz. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Jesus estava lá. Samaria, Judeia e até os confins da terra. Alguém fica perguntando, mas por que em Jerusalém, onde Jesus nasceu? Porque lá onde tudo aconteceu, lá é o centro. Irmãos, Deus nunca começa da beirada. Deus nunca começa alguma coisa pelas beiradas. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele não vai começar nada pela beirada. Quando Deus muda a vida de uma pessoa, ele muda de dentro para fora primeiro. Não é de fora para dentro. Alguém troca de roupa, interiormente está ainda mundano, daqui a pouquinho vai se desviar. Não há conversão. Tem que ser do centro do coração. Aí Jesus vai lá no centro da terra, em Jerusalém, e anuncia que esse evangelho vai chegar até os confins da terra. Você está entendendo a dimensão do mistério? Forte isso, né? Daniel, verso 19. É glorioso essa passagem. Gloriosa. Daniel, capítulo 2, verso 19, diz assim, vamos ler. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Pelo que Daniel louvou a Deus do céu e disse Daniel, seja bendito o teu nome, ó Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força, e é ele quem muda os tempos, as horas, remove reis, estabelece reis, e a ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora na luz. E com ele mora a luz. Esse negócio de revelação e meninice. Verso 22, olha o que Daniel diz. E ele revela o profundo e o escondido. Aí quando você vai em Amós capítulo 3, verso 7, você lê, como eu já disse aqui, que diz Amós 3, 7.
Deus não fará nada sem antes revelar aos teus santos, o profeta e seus servos. Lê lá em Amós 3:7. E aqui se cumpre essa profecia. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não acredita em revelação? Só porque os outros estão entregando revelação falsa, você vai deixar de acreditar nisso? Então, fica à vontade. Eu não vou deixar de acreditar porque uma meia dúzia de homens, mulheres de Deus, estão dizendo que a revelação isso é coisa de Satanás, que tem muita gente na carne. Se eles estão na carne, é problema deles. Eu não vou deixar de desfrutar dessa grandeza de Deus porque alguém está entregando revelação na carne. É problema deles. Se alguém lhe entregou revelação na carne, perdoa eles. Mas não deixe de acreditar nos dons das revelações, das profecias de Deus na sua vida. E aqui na nossa igreja, eu sempre aviso aos obreiros, se não buscar os dons de Deus, não vai avançar. Não vai avançar. Obreiros e obreiras, membros que não têm os dons de Deus, não vai avançar. Congregação que não tem os dons de Deus, não vai avançar. O ministério vai ficar encalhado. O que Deus revelou a Daniel? O sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor teve, chamado Daniel. Ele contou o sonho para Daniel. Daniel volta para o seu aposento, ora a Deus. E quando é de madrugada, Deus dá o sonho revelado para Daniel. Quando Daniel chega lá, diz, rei, toma, é isso aí, porque o Senhor me revelou. Ai, tio, manai, canto biande calabai. É forte? Não acredita nas revelações? O problema é seu. Mas não sabe você o que você está perdendo. Se vier aqui na nossa igreja, Deus vai lhe revelar você. Pela palavra ou pela profecia individual, pela revelação. Deus vai lhe revelar. Porque quando Deus lhe dá a ferramenta, entenda bem. Quando Deus lhe dá a ferramenta a um trabalhador, é por isso que tem muita gente brincando, porque recebe a ferramenta e depois até vive uma vida errada com Deus, mas Deus continua revelando. Quantos homens que começou bem, recebeu os dons de Deus e agora estão perdidos, mas ainda estão entregando a revelação e estão falando um monte de coisa, porque estão utilizando a ferramenta, irmãos. Na hora devida, Deus vai pedir conta. Quando Deus lhe dá uma ferramenta, é porque Ele te ensina como usar. E o temor e a reverência que você deve ter com essa ferramenta. Se você descambiar, quiser usar a ferramenta de maneira errada, você vai pagar o preço depois. Porque ninguém recebe uma ferramenta sem antes ser tratado por Deus para saber a importância daquilo. Ninguém recebe os dons de Deus sem saber o peso que tem. É por isso que às vezes eu fiquei, irmãos, muitos anos. Eu fico vendo as pessoas hoje, quer começar um ministério, já quer ter revelação, já quer ter dom, quer ter um monte de coisa. Eu fiquei muitos anos jejuando e orando. Sabe o que eu via? Eu não via nem a luz do vagalume acender. Eu não via nem uma faísca de nada. Eu até conto isso para os irmãos nas igrejas, os irmãos ficam até rindo. Não via nem um vagalume acender na oração. Mas um dia o Espírito de Deus veio a mim numa madrugada. E depois daquela madrugada, acabou. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. O Espírito de Deus, quando veio naquela madrugada, falou comigo, eu vou falar contigo andando, eu vou abrir a sua visão enquanto você estiver andando na rua, eu vou te revelar coisas ocultas que os homens não sabem. Por quê? Porque Deus tratou a minha vida para me dar aquele peso da glória. Deus não dá o peso da glória para um despreparado, para qualquer um. Está buscando os dons de revelação e ainda não veio, continua buscando, porque Deus sabe a hora certa de chegar.
Quando ele chegar é porque você está pronto para receber isso. E você vai saber a importância do que é isso na sua vida. Mas você não deve deixar de buscar os dons de Deus. Deus quer se conectar a você. Deus quer se envolver no teu espírito para que fique uma só conexão. E quando ele fala, você escuta. Quando ele revela, você entende. Quando ele dá visão, você compreende. Quando você está andando, ele fala e você observa, e você entende, ele vai lhe falando, ele vai te dando vitória, e aí você tem que botar esses dons para se manifestar em 1 Coríntios 14, verso 26. Quando reunis, aí o negócio fica mais forte ainda. Por que os dons se manifestam quando nós estamos mais se reunindo na obra do Senhor? Porque os dons são para coisas espirituais, irmãos. Sabe? Os dons são coisas espirituais. E quando nós nos reunimos na obra do Senhor, ele se manifesta em mais forte. Você consegue entender por quê? Porque são coisas espirituais. Amém, igreja? Bom, quem está me ouvindo bem? Eu coloquei o microfone aqui, ó, porque o celular, o áudio estava ruim. Eu não sei se o som está saindo bem. O som está bacana, meus irmãos. O som está bom, está dando para entender nitidamente. Eu creio que vai melhorar um pouco. Então, que benção. É porque agora nós adquirimos esse microfone aqui, porque aí o som vai ficar bem mais nítido aí onde você está. Amém? Eu quero encorajar você. Você que está aqui no Rio de Janeiro, ou você que está em qualquer estado também, nós estamos em uma campanha de busca forte das ferramentas divinas, todos os sábados, às 4 horas da tarde, 5 horas, melhor dizendo, da tarde, com todos os obreiros no monte. Você quer vir aqui subir conosco no monte? Está pronto para subir no monte? Está tudo em paz? Se você quiser vir aqui em Volta Redonda, todos os sábados, 4 horas da tarde, nós estamos subindo com a equipe de obreiros e obreiras para buscar as ferramentas para quando descer de lá, ter alguma coisa para entregar para alguém. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é nós não temos nada para entregar a alguém. A Bíblia diz, de graça receber, de graça dai. Nós somos trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora. Nós precisamos ter algo de Deus para entregar a esse povo. O povo, quando entrar nas nossas igrejas, sabe, tem que ter algo para entregar. Tem que ter algo de Deus para entregar para o povo. Ou então o povo vai voltar com fome para a casa deles. E eles vão caçar essas igrejas mundanas. Está entendendo, meus irmãos? Então, todo sábado, até dezembro, qualquer sábado que você quiser, pode vir aqui, que nós estamos subindo. Ontem foi um mover forte, foi um abalo. Quem estava no monte viu, foi um abalo. Um abalo. O Espírito de Deus revelou coisa forte. Falou conosco, nos exortou, foi coisa extraordinária. Então, se você quiser, venha aqui, em Volta Redonda, e todos os sábados nós estamos subindo no monte com a caravana de obreiros e ovelhas. Detalhes, você não acredita em subir no monte? Jesus subia no monte, pronto. Você é melhor que Jesus? Não. Então, obedeça. Você não deve subir no monte de qualquer maneira, com qualquer pessoa. Mas se for pessoa sincera, você deve ir. Deve subir ao monte. Tem um mistério no monte, que só pode ser revelado àqueles que vão lá descobrir. Mas, pastor, mas quando for orar, entra no seu quarto. Também. No seu quarto também tem um mistério. Jesus também tinha. Jesus dormia na rua, não, irmãos. Jesus dormia em alguma casa. Ele já orou várias vezes dentro de uma casa, dentro de um quarto, sim, mas por que ele no monte? Tem um mistério lá, que só pode. Moisés descobriu o que tinha lá. Elias descobriu o que tinha lá. Outros profetas antigos descobriram o que tinha lá. Jesus também descobriu o que tinha lá. E você? Você pode descobrir o que tem lá. É só você ir lá
consagrar sua vida e subir lá. Mas não vai para brincar, para bater papo, conversa fiada, não. Para fazer algo glorioso, buscar algo da parte de Deus glorioso. Em nome de Jesus. Então, quero encorajar você a estar conosco buscando essas preciosidades de Deus. Tá bom? Ontem nós íamos gravar um pouquinho lá, não deu tempo, mas foi glorioso. E todas as quarta-feiras nós estamos aqui no Templo Central em Volta Redonda. Olha, algumas pessoas me falam comigo de congregações, de lugares, alguns irmãos que dizem assim, pastor, abra aqui a igreja. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Com todo respeito que eu tenho a todos os irmãos e irmãs, nós só vamos abrir ministério com obreiros formados no ministério. Com todo perdão. Nós só vamos abrir igreja com obreiros formados no ministério. Com exceção daqueles que nós sentimos que a fidelidade verdadeira para receber o que nós estamos ensinando, o que estamos pregando. Ao contrário, não adianta pastor ligar para mim, não adianta ministro dizer, pastor, tô com um lugar aqui para abrir ministérios. Irmão, isso não dá certo não, isso é conversa viada. Pastores, não cai nisso. Não cai nesse negócio de, pastor, tô aqui na Bahia, vou abrir ministério, tô com um galpão aqui. Irmão, não cai nisso não, não cai nisso, irmãos. Não cai não. Vai arrumar problema. Vai arrumar sofrimento. Então os pastores estão ligando para mim, não ligue. Porque nós forjamos obreiros aqui no ministério. E se você ligar e falar que quer, realmente vou botar você à prova. Durante uns 6 meses para ver se realmente você aceita a visão, aceita o chamado e aceita obediente. Porque eu fui obediente na igreja, então os meus discípulos também têm que ser obedientes ao ministério e à visão que Deus nos deu. Ao contrário, não tem igreja aberta. Então, para de incomodar o bispo com essas coisas. Porque o que mais tem por aí são pastores rebeldes que se apresentam de paletó, dizendo, eu sou um santo homem de Deus, eu quero fazer ligação com você, irmão. Quando vai ver, é tribulação. Tribulação. Só Deus conhece a vida desses homens. Se apresentam com paletó e gravata, pastor, vamos fazer aliança. Vamos fazer aliança. Aí depois a gente fica gemendo pelos cantos aí. Não, bicho não cai nessa não. Isso aí é coisa séria, irmãos. Tá? Isso é coisa séria. Tá bom? Vamos orar então? Vamos orar então. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nos colocamos diante de Ti nesta manhã de domingo, em que o Teu Espírito Santo nos orientou acerca da importância dos dons contidos na Tua palavra. E esses dois são gloriosos, Senhor. Os dons das revelações, das profecias. É a mente de Deus falando conosco acerca do que está no mundo espiritual escondido. Como diz o nosso amigo Daniel. No verso 22, no capítulo 2, ele diz que o Senhor revela o profundo e o escondido. Daniel disse isso e ele não estava errado, Senhor. Não deixe essa mulher, Senhor, sem saber dos mistérios. Não deixe essa pessoa no oculto, no escondido, não. Revela os teus mistérios a esta pessoa. Revela os teus mistérios a este obreiro, a esta obreira. Revela, Senhor. Revela este mistério à tua igreja. Antes que o inimigo engane esta pessoa e ela se decepciona, dizendo que o Senhor não a ama, que o Senhor não se preocupa, que o Senhor não está vendo o sofrimento. Mostra a ela, mostra a ele o que está em oculto. Mostra a eles que o Senhor está contemplando todas as coisas, que o Senhor está pronto para criar um relacionamento com ele, com ela, com todos aqueles que te buscarem em espírito e em verdade. Por isso nós te glorificamos, Senhor. No
poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus filhinhos. Quero pedir um favor agora a vocês. Compartilhe esse vídeo. Irmã Sônia, Deus abençoe minha filha. Compartilhe esse vídeo para que chegue até os pastorzão também. Aqueles que dizem que revelações é meninice, que profecia é meninice. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles estão só na letra agora. E aí o apóstolo Paulo disse que a letra mata. Eles estão caindo no laço dentro da Bíblia. Ó, a Bíblia está revelando o laço e eles estão caindo dentro do laço assim mesmo. Esses que dizem que é meninice, que revelação, profecia, isso é coisa de criança, é porque eles estão só na letra. E a Bíblia diz que a letra mata. Pronto. Não precisa falar mais nada, né, meus irmãos? Não precisa falar mais nada. É desse jeito. Aleluia. Deus poderoso. Então compartilhe esse vídeo pelas suas redes sociais, mas compartilha com força, meus irmãos. E nós vamos encontrar mais inscritos, mais pessoas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu li uma frase de um homem que ele diz que o silêncio dos inocentes é o fortalecimento dos corruptos. O silêncio do inocente é a força dos perversos. Eu resolvi não ficar em silêncio. E você? Vai se calar? Então, quanto mais pessoas nós alcançarmos para tirar essa palhaçada que eles botaram em cima de revelações e profecias, significa que o som da nossa voz está ecoando mais forte. Compartilhe esse vídeo no seu canal. Pode compartilhar esse vídeo no seu canal, não interessa. Não precisa nem colocar o nome do bispo lá. Coloca lá, revelação da palavra. Mistério, compartilha de qualquer forma. Porque se Satanás está usando os endemoniados pelas redes sociais para arrebentar a igreja, arrebentar... Então o que você está fazendo com as redes sociais? O que você está fazendo com a sua internet? Faz alguma coisa para Jesus aí, faz, minha irmã. Então compartilha, se inscreva nesse canal e incentiva outras pessoas também a descobrir essas revelações de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Oi? É. Vem cá. Vem cá, minha filha, depressa. Deixa assim mesmo, vem cá. A Suzana acordou que ela tá falando aqui. Vem cá. Vem cá, pai. Vem cá. Dá um alô, uma paz do Senhor para todos os irmãos aí. A paz do Senhor. O que você falou para mim, para pedir aos irmãos? Deixa o like. O que é isso? É um dedinho que tem pra cima. Então deixa aí esse like aí, meus irmãos. Em nome de Jesus. Suzana tá com um aparelho no dente, que mistério é esse, hein? Deixa o like então, irmãos. Deixa o like então. Se a Suzana falou, então... Oh, Deus poderoso. Deus abençoe vocês, o bispo ama vocês, tá bom? Olha, esse zap que eu deixei para... Tem muita gente dizendo, bispo, o senhor não atende pelo zap? Esse zap que o senhor deixou... Não, meus irmãos, esse zap que eu deixei para vocês, a cada 1 ou 2 dias eu abro ele, eu não abro ele todo dia. A cada 1 ou 2 dias eu abro esse zap para poder ver as mensagens, tudo direitinho, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Não saia sem deixar o like, como a Suzana já pediu. Vai existir um pedido da Suzana? Pode resistir o meu, mas o pedido da Suzana não pode resistir, né? Então deixa o like, compartilhe pelas redes sociais, compartilhe também no seu canal, põe esse vídeo lá e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e não se esqueçam, meus irmãos. Não se esqueçam. O poder vem de Deus. Mas a decisão é tua. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho, em breve, nós retornaremos. Ou hoje ou amanhã, nós retornaremos no canal. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado por ficar conosco, meus irmãos, tá?